Pessoal, bom, vou dar uma opinião agora só com uma visão de professor de arte marcial, né, a respeito dessa luta aí do Popó e do Bambam. Tem pontos que ninguém tá pensando. Ah, eu vou tentar restringir as minhas palavras porque algumas coisas eu sei que eu não vou poder comentar a respeito. Então vamos lá, o problema grave que eu havia comentado da existência dessas situações. Por nós sermos seres humanos, infelizmente nesse meio sempre vai aparecer um mágico, cara. Sempre vai aparecer um espertalhão, um empolgado, um que se ache. E vai atrapalhar tudo. Só que já tem vídeo no canal aqui, né? Já falei sobre isso. E o pessoal também gosta de utilizar isso até na premissa profissional. Uma situação onde Miyamoto Musashi, né? Foi um cara que era folgado, encrenqueiro, ele foi literalmente recluso num local, para não dizer preso, por um tempo, onde um monge que o capturou comentou: ó, você só vai sair daí quando você adquirir sabedoria, para literalmente parar de fazer besteira. E depois que ele adquiriu a sabedoria, mas mesmo assim ele foi em vários locais desafiar as outras academias para verificar se isso se ele tinha atingido partes mais iluminadas, vamos dizer assim, dentro do seu próprio eu. Só que naquela época era matar ou morrer, né? E infelizmente esse ponto sempre vai existir, talvez com essa pequena diferença aí, pequena e grande diferença, né? De matar ou morrer. Só que a gente já sabe que já existiu gente que foi ficar cutucando os outros em outra academia, que apareceu outra modalidade. E o pessoal foi lá e foi apurrinhar, foi desafiar. E ganharam e mostraram o seu valor. Até que teve um cara que eu vi numa ocasião que ele falou: opa, esses caras estão vindo aqui de uma forma que eu vou ter que matar ou morrer. Tá? E ainda bem que aquilo não aconteceu. Porque o cidadão lá, o senhor lá experiente, que eu vi o seu depoimento, e ele comentou que onde essa situação tinha que meio que, o que é isso, entendeu? Nós não estamos mais numa parte de onde eu estava, do meu país, que eu vim pra cá, ao Brasil, não vou dizer quem era, tá? E já tem vídeo no canal aí, acompanha aí, acho que eu já comentei até quem o seria. E ele percebeu que o bagulho ia ser sério, e aí a situação é: será que ele ia usar tudo aquilo que ele faz só naquela situação de treino, que ele demonstra, que ele que ele precavê, que ele respeita? Então, às vezes, mesmo a gente sabendo de tudo, pode ser que a gente se surpreenda. E para o lutador de arte marcial é esse problema. A gente vai passar sempre por isso e, caramba, né? Até quando e para quê, né? Até mesmo numa arte marcial que não existe a competição, que é o Aikido, que é uma arte da paz. Infelizmente, se eu começo, talvez eu fale aqui, né? Algumas coisas, e isso ocorre, né? Então esse é um problemão. E aí o que a gente tem que fazer? Como foi um que disse, para talvez por respeito até de outros que tenham enxergue isso, mas os caras querem ver a confusão, querem ver a desordem. Agora eu começo a falar mais ao pé da letra, que era o recado ao Popó, né? Realmente, como o Anderson Silva também comentou, cara, não tem que dar trela, isso sempre vai ter. Na minha academia, quando eu tava dando aula, eu ia até brincar, ia falar: pô, Popó, se você ganhar aí, me ajuda aí, porque agora eu vou falar o lado pessoal, depois eu continuo. Então, eu sempre quis montar uma academia, sempre achei legal e parei profissão para isso. E a gente que é esportista também carrega as nossas lesões, carrega esses tipos de elementos, esses tipos de situações, que foi o que o Anderson disse, que eu também tenho a mesma opinião de deixar para lá, porque é o que eu ia falar, porque enquanto eu estava dando aula, isso eu pretendo voltar, eu vou tomar as atitudes em lei, não vou precisar ficar provando nada para ninguém, sabe? A gente tem que provar para a gente mesmo, mas é complicado. E aí eu vi o Popó falando isso hoje, vi agora há pouco, de que não, mas eu vou fazer também por uma questão de honra, porque esse cara é um malha, ele tem que ser parado. Só que a minha preocupação é esse pedido ao Popó: cara, toma cuidado, velho, porque ao legado que você chegou lá,
que é juntando o meu lado pessoal, poxa, que é difícil você vencer no esporte, ainda mais no Brasil. Aí você já conquistou, cara. E realmente dá uma certa preocupação. Eu sei que ele vai estar preocupado, só que a confiança maior realmente é quem tem o equilíbrio. Porque na minha mente, a cabeça do Bambam na hora da técnica, ele vai vir como um boi louco e ele pode, na sorte, tá? Não vai ser por causa da força bruta, irmão. Vai ser porque você fala várias vezes, vai ser por causa da sorte. Você pode ter um bom resultado. E você também, Popó, que é o recado, poxa, pode se ferir, né, meu? Mas você já esteja mais acostumado, etc. Como você disse, eu sei assimilar e etc. Eu sei de onde vem, como se defende. Mas como ele também comentou que a gente às vezes que é artista marcial, a gente brinca que o barriga verde, você tem que voltar a sua técnica com alguém que não sabe nada para daí você colocar a técnica certinha ali, bem aplicada e tal. E às vezes você pode dominar o boi louco, né? E sem machucá-lo. Mas nesse caso eu entendi também do Popó querer fazer isso. E às vezes o querer resolver rápido, enfim. Apesar de que eu revi umas lutas suas agora aqui, pode ser que você realmente resolva isso muito rápido. Porque você vai ter o primeiro 2 segundos de esquiva, mesmo para que o boi louco vai vir, você vai saber encaixar um golpe decisivo. Isso, a cabeça do Bambam, ele não tem e não vai entender, não vai assimilar. Porque não é praticante não só do esporte, que às vezes até no esporte não é ensinado isso, esses pontos de vista para você ganhar uma batalha. Por isso que eu comentei do Miyamoto Musashi, e comentei que está explicado em outros vídeos a respeito, porque tem um ponto que a gente fala, um golpe, uma vida. Mas enfim, não dispersando muito, eu não tive a oportunidade de ter uma academia. Gostaria, larguei tudo, passei por uns julgamentos absurdos, me desanimei. E também paro com a idade do Popó aí, 1 ano a mais, você fala, caramba, cara. Eu ia brincar, né? Falou, se você ganhar aí, lembra de mim, cara, que quem me dera eu realizar um sonho de ter um dojo. Né? Mas como eu tenho uma vida até que, de certa forma, entre aspas, boa, porque eu tô num bom apartamento, eu tenho ainda por infelicidades pessoais de mãe, que ficou só eu e ela, onde julgam, né, que o cara tá lá parado ainda dentro de casa e eu tive que voltar para casa, por uma época do meu pai, ele veio a falecer faz 1 ano e pouco. Então a gente passa por tudo quanto é tipo de julgamento pelo lado pessoal, mas aí eu também voltei pro zero. E carrego também minhas lesões de falar, caramba, será que eu vou conseguir voltar da aula? Tem aluno que também saiu do grupo de WhatsApp que, pô, o sensei não fala nada. E eu não tenho condição financeira de abrir um novo. Eu posso tentar dar aula em algum outro lugar, mas, pô, dou aula de Aikido, cara. A maioria não quer. Quer o boxe, legal, que tá voltando. Quer o jiu-jitsu, quer o Muay Thai, mas o Aikido, uma filosofia, alguma coisa assim, não quer. E tem as suas partes práticas também de funcionar ou não. Mas aí é outra coisa técnica que eu fui muito bem instruído, né? Tive ótimos senseis, e apesar dos pesares que eu passei, né? De pré-julgamentos ou de etc. E parte técnica, talvez, e não atingir tanto que eu queria. Então é triste, eu tô tendo que falar esse lado pessoal, porque eu imagino, como eu estava dizendo, o Popó para chegar lá. E aí, infelizmente, vai aparecer sempre um assim. Hoje é o Bambam, amanhã é o Tantan, depois é o Lelé, depois é o Mané. Tá entendendo? E é chato isso, cara. E às vezes você, tomara a Deus que você não se machuque. Porque eu não vi ninguém falando nesses vídeos aí, pô, cuidado. Só tá todo mundo vendo o lado só positivo. Mas eu tô falando dessa forma. Por ter um sonho não concluso, estar no meio da vida, no ó do Borogodó, para recomeçar em todos os sentidos, financeiro, emocional, profissional e etc. Poxa, cara, acho que eu falo é isso que... Talvez é por isso que eu estou perdendo o fio aqui de falar o vídeo mais organizadinho, que a gente também se emociona. Porque só quem treina sabe, só quem conseguiu chegar lá até... Não sei se o Popó era um cara folgadinho também, viu a situação e vou lá, ou se foi por amor, ou sei lá, não conheci ele pessoalmente para falar. Eu sei de mim, né? Então também estou me colocando exemplo que eu espero que sirva para vocês, porque às vezes quem quer treinar
Não vale a pena você ficar só dando uma de valentão, 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 valentão. Já falei até em outro vídeo aí do mequetrefismo aí também, tá aí no canal do outro aí do YouTube. Eu não sei se isso vai ser espalhado por aí, porque eu não tenho também, não divulgo, não pago, não tem ninguém aí. O que eu consigo eu falo como eu consigo. Mas eu estou falando tudo isso porque a judiação de um outro lado também que ninguém fala, né? Porque isso tudo que eu estou falando é mediante o ego, mediante a mente humana. Eu não quero dizer que o adversário dele vai ser um cara com problemas mentais, mas eu posso dizer que é um tipo de gente que para arte marcial dá problema. Desculpe falar, mas é minha premissa, experiência há mais de 20 anos aí só de uma delas. E sei que eu também preciso voltar, tô na estaca zero e tudo mais. Não interessa se de 0 a 10 eu sou 1, mas não interessa o meu conhecimento. Só que aí vem outro ponto. Quando o Popó tava em Santos, aí eu olhei e falei, caramba, o Arcelino aí, cara. E eu passei de carro e ele, opa, alguém me chamou. Não sei se ele vai chegar a assistir esse vídeo e vai ouvir isso. E isso foi legal. Eu falei, caramba, olha o cara lá, porra. Só que aí eu pensei, caramba, o pessoal não tá reconhecendo ele, cara, porque acho que ele tava atravessando para ir num hotel que tem aqui de um shopping, que é junto. E às vezes é ruim por causa disso. Por exemplo, eu já conversei com o meu xará, o Rogério do Judô, né, o Sampaio, e quem não assistiu, assista a história dele, que é muito bonita, o que veio acontecer no especial que fizeram para ele, quando ele conseguiu ganhar a medalha e depois não conseguiu ganhar mais, lá no de ouro, né? Mas foi por correlação a uma ironia do destino sobre a sua família. E tá bom, sabe? E aí ele continuou com a escola dele. Eu passo na frente de uma direto, que é de Taekwondo, que é outro medalhista olímpico. Dei aula numa outra, que era um concorrente, que era praticamente em frente. Caramba, fugiu aí o Taekwondoca, aí o brasileiro, caramba. Fábio Goulart, né, se não me engano. E assim, sabe, às vezes a gente o vê passando e é normal, né, tipo, é mais um vizinho aí. E legal, fez filmes, etc. E quantos mais ele deve ter conseguido? Então a gente tem essa carreira aí, e ainda mais imagina para quem é professor de Aikido, cara, que não tem competição nem nada, é só pra gente mesmo. Mas a gente tem essa carreira e de repente a gente para, é esquecido. E muitos querem prever que isso realmente, essa luta não é uma real marmelada, algo mais combinado mesmo. Mas de novo, de ninguém se ferir. Eu acredito que na primeira pancada, por não ser treinado, o Bambam vai a nocaute muito rápido, que ele vai tomar uma saraivada em seguida. Como visto num outro vídeo aqui, o cara tem o mesmo pensamento que o meu, talvez ele não vai saber se defender a saraivada e mesmo tentando contragolpear. Mas vamos ver, pode ser que sim, aí é que tá, então vai depender do emocional, do ego na hora de cada um ali. Só que, de novo, esse lado dessa compaixão ao profissional, à pessoa, ao Arcelino, pô, cara, essa do Bambam foi muito mal, velho. Sabe, não adianta falar agora no meio do caminho que eu tenho respeito, tenho uma onda. Não, cara, aí amanhã o cara já falando de Conor McGregor. Não. Desculpa, cara. É o que eu falei, é um fanfarrão estilo Musashi, mas sem ficar recluso para ter o conhecimento, cara. Desculpa, é a minha opinião. E não é questão do que foi, do que não foi ali na vida e tal. Não, eu quero provar. De novo, pode ganhar. Mas alguém, eu de novo tô repetindo aqui, eu não vi ninguém falando da vida do Arcelino. Pô, Deus queira, pelo amor de Deus, que não aconteça nada de grave com ele também. Por mais que ele seja ali o sangue no zóio também batendo ali, sendo real tudo isso, né? E a experiência, etc., como uma missão que eu vi, e falei agora que eu vi o Popó comentando. Porque é mais legal você olhar na rua, como eu falei, pô, cara, olha o Popó aí. Na minha vontade de falar, caraca, velho. Sabe aquela coisa do fã? Só uma foto, irmão. Isso é o mais gostoso dentro da arte marcial. Como eu já comentei em vários vídeos aqui, eu tô repostando, reativei o canal com outro nome, etc., porque estava junto no meio da minha profissão aí de arquitetura. Então tinha vários vídeos com sei lá quantas mil visualizações, eu tirei e tô recomeçando. Então não tô preocupado com isso. Tô preocupado em gerar boas pessoas, porque você gerar cão de briga é fácil, cara.
sabe? Vamos mostrar aí que a minha arte aí serve, que eu vou lá quebrar meio mundo. É fácil. Depois que o chinês inventou a pólvora, como dizem, não existe mais peito de aço. Tá? Eu já tive uma conversa por uma situação tola de rua e de um colega que eu vi a situação. A gente estava passeando, a gente tem um cachorro da mesma raça, e ele estava passeando outro dia, falou um negócio para uma moça e tal, e o cara veio, o marido, tomar satisfação 3 dias depois. Aí eu falei para ele, eu falei, pô, o cara não me conhece, se eu parto para cima dele? Ou se nós dois partíssemos? Ele falou, se fosse meu pai é parecido com você, já tinha quebrado o cara. E ainda assim, com a situação da ameaça, ele podia levar um bom processo, sabe? Então a vida também, a rua, é diferente. E aí eu vou pedir desculpa se eu não estiver confundindo mesmo, se foi o Anderson que falou. Isso é ruim para o esporte. Não tem que dar trela para esses caras, porque também tem a vida da pessoa, Arcelino, em jogo, né? Como dito, por questões de sonho pessoais, quem sabe se um dia eu tiver uma academia novamente, pô, se eu tivesse com renome, ou sei lá o que, e aí eu falo, pô, vou chamar o cara lá, ô, parece aí, mano. Porque quando eu vejo a emoção dele também falando das coisas, eu sei que passa na cabeça dele todo esse histórico. De como que foi para chegar lá e o caramba, e você ser a pessoa que vai... Vou tomar as rédeas e vou botar um fim nisso aí para que outros fanfarrões não cresçam. É difícil, cara. Mas infelizmente o destino a gente não sabe. Por isso que eu falo preocupadamente, sem conhecer a pessoa Arcelino aí. Né? Como ele brincou já, os caras lá pra cima são mais aperreados aí, né? Que é murro na cabeça, não sei o que. Eu já ouvi de tudo, tá? Tanto que eu sou um cara que tem uma primeira tese graduada com nota máxima na segurança do trabalho, onde eu coloco a segurança do trabalho nas artes marciais, tá? E justamente por isso que eu queria ver também o que ocorre com a gente, professor, ou com o esportista que vai e se lesiona, e às vezes o que o governo pode dar de respaldo. Já existe o INSS, tá, mas será? Ou algo mais específico, ou enfim, ou uma outra ajuda, porque só ficar todo mundo exigindo, mas sem pensar no ser humano ali. Eu já comentei também em outro vídeo de um colega que ele vai lá, tava treinando, ele era o dono do escritório junto com o irmão, então se ele aparecesse com o olho roxo lá como eu vi, beleza, que era uma sala do lado da minha. Mas eu, por exemplo, não podia fazer isso. Eu era professor de universidade na época em questão, né? Então não podia fazer isso daí. Eu tinha que estar com a imagem um pouco mais apresentável possível, né? E não assim, né? Ó, barba para fazer e tal, porque cada profissão também tem as suas situações. Blusa regata aqui, ó. Só que por isso que eu gosto de ser profissional liberal. De eu estar ou não na minha residência aí, sei lá, né? Eu trabalhar online, mas enfim. Mais uma vez, quem é que tá vendo esse lado aí, cara? Poxa, de novo, como eu gostaria de estar lá pra ver e falar, caraca, pô, você conseguiu, velho. Mas assim, deixa passar, irmão. Não corre um risco de vida aí, por mais que você saiba tudo e tal, esteja ainda preparado e conseguindo, né? Porque não é o seu Miyagi, né? Popó não é o seu Miyagi, mas enfim, que vai defender o Daniel-san lá contra vários oponentes. Então é isso, eu não vi, né? Não vi ninguém falando isso aí. E a preocupação com o Arcelino? Pô, aquele cara que fez história, só todo mundo quer ver o oco, né? Como dizia a banda lá do Raimundos, né? Todo mundo quer ver a confusão, quer ver a discórdia. Isso é muito triste, cara. A gente tem que ver o lado humano ali das pessoas lá. E torcer também, porque dando certo o que diz a premissa, que um cara marmanjo, pô, aprenda, né, velho? Infelizmente não é querer o mal, mas é isso aí, ó, meu. Levou sua surrinha aí, agora fica quieto. A não ser que não, tudo bom, tudo bem. Então você quer isso aí, cara? Vamos falar de Bambam agora, ó, meu irmão. Então você faz o seguinte, se profissionaliza, entra num negócio de seniors aí, masters, sei lá, pelas idades aí, e começa a tentar aí a competir, foca em algo sério,
vai pegar os caras mesmo bam bam bam, porque é mancada falar, eu sou o cara que não sei nada só pela força, então vou desafiar só as formigas. Não, você tem que aprender a apanhar de gente grande. Tem que aprender a apanhar de gente lá maior, então você tem que ir lá parar, treinar com esses caras, levar um couro assim e tudo mais. É o que eu falo que todo mundo menospreza também o Aikido, só que o Aikido é o seguinte, não tem limite de peso. Às vezes a gente vai treinar com um cara franzino ou com um cara que tem 2 metros de altura também. E aqui tem outro tipo de respeito lá dentro do tatame, tá? É diferente. Por isso que também realmente como uma situação de competição aí, ela não vai ficar para trás, mas a filosofia, a ideia, a premissa, o treino é outro. Isso que eu comentei que eu também saí de situações, porque eu vi um cara que tinha um tipo de pensamento parecidíssimo com as atitudes que eu vejo do Bambam, e infelizmente o que eu tenho para dizer é que eu fui o cara que coloquei ele na maca no hospital, tá certo? Porque foi uma situação de rua, não vou dar mais detalhes, mas o cara tá vivo aí e tal, beleza e tal. E foi um dos motivos que eu me afastei do jogo que eu tava. Porque eu acho que a premissa da arte marcial tem que ter respeito, tem que ser sério, não pode levar ninguém para uma confusão, né, como ser nada assim do gênero e tudo mais. Outra coisa, o saber perder, legal, cara, é o que você cresce. O próprio Aikido, por não ter competição, a gente o que mais faz é perder. Sabe, você aplica uma técnica, recebe a técnica. Você aplica uma técnica, recebe a técnica. Então, quanto mais você recebe a técnica, mais forte você fica. Então, é bom isso, né? E nós temos uns momentos equivalentes a combate também. Mas, poxa vida, tava no fio da meada para um outro parâmetro em seguida que eu tava falando disso de ser o brutamonte, ser o fortão, ou etc. Mas, enfim, porque por história é o que o Popó falou, cara. Não interessa da onde você veio e pra que você veio. Tá, só pra falar, pô, choquei o mundo, cara. Ou você estragou o mundo. Porque, vamos dizer que você ganha, você fala, pô, bati num cara da minha idade, que era top, mas eu provei que eu sou o cara. Aí você satisfez o seu ego, aí você vai ficar falando que você vai pra uma egrégora, vai pra não sei aonde. E aonde você vai parar? Pra quê? Enquanto eu tô de tolo aqui perdendo tempo falando, você vai ganhar uma baita grana, não vou ganhar nada. Não sei nem quantas visualizações isso aqui vai ter. Mas e aí, né? Pra quê? É a questão, né? Não vou chamar ninguém pra live nem nada, até porque o canal é pequeno, não tem nem como. Recomeçando, os vídeos estão todos aí, deixei um monte reagendados aí até ano que vem. Então, não tô preocupado com isso. Mas novamente, e aí, cara? Pra quê, meu? Chega uma hora que a gente tem que aprender a ter um pouquinho de limite, sabe? Tem coisas que não devemos aceitar. Por quê? Lembrei de uma etapa que eu queria dizer. Tem gente que eu, infelizmente, fui o intermediário, onde estava com titularidade andando aí pela cidade de faixa preta e era falsa. Isso não pode. E tinha talento. E teve outro que todo mundo questiona, porque sempre foi falar que frequentava 1, 2 academias aí, se achando o cara, foi dar aula em um lugar, me chamou, fui lá, me desrespeitou, eu intimei e falei, então vambora, cara. E arregou na hora, eu podia ter apanhado, sinceramente, sei lá, ainda mais se eu tô destreinado, talvez, confesso, e daí... Mas como eu falei, eu sei como é que usa a lei. Aí eu ia cair pra dentro, pior ainda do que um soco, né? Eu vou cair na lei, assim, de um jeito absurdo. E o que mais todo mundo fica puto aí na... Nossa, falei outro palavrão aqui, desculpa. Na cidade, que o cara vai lá, tá dando aula e arrumou diploma, mas sem ter frequentado a situação direta, sabe, desde a faixa branca para ir tendo lá, fazendo anos e anos, passando por espertalhões assim, que fossem lá visitar o seu dojo para encher o saco e etc. Aí o cara tá aí, pô, aí vai dar aula do quê? Vai passar o quê de psicologia? Na situação que eu fui na igreja, que o Mané tava dando aula lá, o cara viu um filme, cara. O cara viu um filme, porque eu não vou falar das mais detalhes, porque também o cara não vê, para não arrumar confusão. Mas enfim, o cara viu um filme de um lutador aí bom americano e quis repetir a técnica do filme lá.
Eu falei, que vergonha. E teve outros que foram lá, visitaram lá, inclusive um colega meu foi lá e derrotou o cara. Teve outro de outra arte marcial ainda que falou que você tá querendo fazer um negócio tipo MMA, foi um judoca lá e derrotou o cara. E o cara não era nem faixa preta. Então quando a gente vai parar para treinar de verdade, a gente sabe que às vezes não é só a faixa que manda. Mas tem que ter uma história, porque você vai ter que ter o teu psicológico para poder falar. Infelizmente é um baita de um infortúnio, quando o Bambam comentou, né, de Popó, perdão, de que esse cara não pode vencer, porque é uma questão desses problemas que ele enxergou que você, cara, por esse desafio pode gerar. Você pode gerar um caos nas artes marciais aí absurdo. Porque você, depois que você ganhou do cara, pô, e aí, então o boxe não presta? É só a força bruta que presta? Aí de novo, então vamos voltar lá, vai lá treinar com um cara top lá, o Verdun não falou que você é o CDC? Vai lá derrotar o cara que você vai levar um couro, mano. Porque o cara também tem a sua força e tem a técnica. E aí ele vai pro tete a tete, ele vai pro real, que pode ser o que você tava falando que queria quando você vai querer enfrentar o mais franzino. Pô, aí é questão de ter vergonha na cara, bicho. Sabe? Então essas situações, que é isso que também era esse ponto que eu tô lembrando aqui que eu ia falar no vídeo, que ninguém enxerga, cara. Isso gera problemáticas absurdas para vários os âmbitos. Ah, eu vou chocar o mundo porque eu vou desfazer a história do cara que é tetracampeão porque eu sou o cara. Ah, meu irmão, tá uma vergonha na sua cara. Então por que você não faz como eu fiz uma vez? Chama o cara e fecha a porta. Steven Seagal teve um alô aí e falou que eles fizeram isso aí, Chuck Norris, aí começou umas tretas, eu com o Van Damme, não sei que boato que foi em época. Ele falou, pega a chave da academia, 5 minutos, ou você lá dentro, ninguém vai saber, sem mídia, sem nada. Tá aí, os dois, só que ele falou, um vai sobreviver. Tá todo mundo vivo aí, ou seja, não rolou essa treta. Eu falei essa asneira pra um cara. Falei, você tá me enchendo o saco que a gente usa o hakama, que é saia calça e tudo mais e tal. O cara muito mais forte que eu, 2 faixas pretas nas costas. Eu falei, eu vou apanhar. Mas eu falei, vamos lá. Que aquele gato que tá encolhido, ele também vai usar, igual eu falei no vídeo shorts lá, ele vai usar toda a sua força, igual o dragão em cima do coelho, ele vai usar. Se eu ficar acuado, encolhido, eu vou usar toda a minha força. E aí eu vou apelar, eu vou para tudo quanto é lado, porque eu vou pra questão de sobrevivência. E eu falei essa asneira pro maluco que me encheu tanto saco. Então eu vou fazer o seguinte, pega meu telefone aqui, meu irmão. Ele já tinha de WhatsApp, né? Perdão, falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Terças e quintas à noite a gente acaba o treino. Você vai pedir a chave pro teu sensei, vai ficar eu e você lá dentro só. Só que vamos fazer o seguinte, não é soquinho, não é bracinho quebrado, é um morre e outro vive. Tá? Então tava saindo numa parte legal para entrar no outro pedaço da onde as coisas podem ir. Vamos? Parou de me encher o saco. Eu falei, eu tô sozinho na outra cidade mesmo, não tenho ninguém. Se eu morrer, morri, cara. Vai fazer mal pra minha família. Meu pai, minha mãe, que tá na cidade de origem minha. Mas vamos aí, a gente resolve. Porque não fica nesse blá 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 aí. Porque se eu pegar um pedaço de madeira, igual você falou besteira, pra que serve, um bastão que a gente usa, se eu usar, eu vou te deixar tantã. Foi que o Anderson Silva falou. Eu vou arrebentar a sua cabeça e a tua técnica não vai defender. Eu sei usar essa porcaria. Ou então eu vou pegar minha katana de verdade. Eu vou te dar uma de madeira, que às vezes quem é bem treinado vai usar de madeira e pode ganhar de verdade, mas eu vou usar de aço, afiada. Bora? Um só conta a história. Eu sou um fantasma. Vocês estão vendo um vídeo de um fantasma. Eu tô aqui contando história. Mas ele também. Não ocorreu nada, graças a Deus. Talvez eu fosse pro espaço. Sabe? Talvez eu tivesse levado uma surra e carregasse problemas comigo. E em tese, depois disso, eu fiquei pedindo a Deus até. Falei, não, Deus, resolve aí, Deus, resolve aí. Porque, cara, não vale nada disso que eu tô falando, extrapolando. Não vale, esquece essa porcaria. Não vale, tem sempre alguém melhor, vai ter alguém que vai se vingar, igual o menino depois daquela situação do cachorro, ele me falou, esqueci de complementar, ele falou, se eu vou me vingar e o cara não sabe, eu mando alguém ir atrás dele, que eu tenho dinheiro pra isso, foi o que ele me falou. Eu vejo aqui, eu fui defender aí por uma questão de honra que veio parar o abacaxi pra cima de mim, por causa de cachorro, e tem um xarope aí de idade, o cara tá aí, vai estar aí na praia daqui a pouco aí, enchendo o saco. Adivinha quem virou o vilão da história? Eu. Agora eu vou lá quebrar o cara, que pra mim é fácil? Não vou. E o cara é uma diferença da altura entre Bambam e Popó. Acho que o cara é mais alto que o Bambam.
Eu só devo ter quase a altura do Popó, talvez um pouco mais baixo, vocês imaginem aí. Então, de novo, cara, Bruce Lee foi muito sábio. Isso aqui não muda ninguém, tá? Então, já que eu já extrapolei falando da coisa mais legal, a coisa mais gostosa, de falar, pô, vou conversar com o cara, meu. Já pensou se eu ganho um patrocínio de um cara desse? Pô, cara, vamos montar uma academia. O Rogério, no caso, desculpa, tá vendo a emoção? Eu tô falando desviando sem terminar algumas coisas. O Rogério já fechou a academia dele em Santos. Aí já tem outro. A esposa dele tá treinando agora. Competiu, ganhou na época que Zangrano, né? Alguma coisa assim, não lembro o nome dela. Enfim. Né? Então uma hora você vai parar. Agora, tudo bem, né? Quem é lutador, igual o Tyson, tá no espírito do cara, fez luta aí de novo, né? Quando mais velho. Mas não vale, irmão, não vale. Isso daí, infelizmente, é uma luta que eu tô torcendo pra ver por uma questão técnica, por esse lado emotivo. Eu acho que, infelizmente, desculpa aí, Bambam, mas eu acho que, infelizmente, você tem que levar um couro, aprender como o Popó disse, porque essas premissas que você tá fazendo, você não tá entendendo, cara. E como ele disse numa última live aí, que eu vi hoje. Tô postando o vídeo hoje, acabei de gravar e já vou postar. Infelizmente, irmão, acho que você devia pensar duas vezes nessa vergonha ao esporte. Não só você, como todos os outros fanfarrões que tem por aí. Não precisa, cara. O verdadeiro lutador, o verdadeiro artista marcial, ele resolve lá no tatame pra ele mesmo. Foi como eu já comentei em outro vídeo, repito aqui. Tinha um colega que tentava vencer o adversário dele tinha a cabeça da mesma lado psicológico do Bambam, aquele foco ali assim e tal. E o cara não sabia perder, aí sabe o que podia gerar? Morte. Ou pegar alguém que fosse muito mais abrupto que ele, e engraçado que o mestre dele tinha a minha altura, mais franzino que eu, tinha mais braço que ele ainda, e ele perdia do mestre. Mas eu chegava pro cara e falava, ó, tem o jiu-jitsu aí? Desculpa aí, jiu-jiteiros, mas essa é uma verdade aí, tá? Vocês têm que dar uma estudadinha na história aí. Vocês estão fazendo Aiki Jiu-Jitsu. Falou? É o Aikido, é o Aiki, tá? Enfim, Maai, Deai, tudo incluso ali, tempo, pronto, já dei a dica. Mas é difícil, eu sei que era um cara que mesmo se ele perdesse, ia ter que aparecer um outro mais forte que ele, que o vencesse, ia gerar várias confusões psicológicas, ia ser um abacaxi para academia e etc. Esse é um outro problema que você, professor, enfrenta e muitos nem sabem. Por isso que também isso eu vou concordar de um sensei meu, que você tem que ser bom, senão não dê aula. Mas por isso que o Aikido até você vai ver muito professor ruim, mas porque o que interessa pra gente é ter gente treinando e não essa briga tola de academia de um ser melhor do que o outro, porque não foi o propósito, porque o Aikido já teve a sua história, vendeu um pouco do Aikido aí no meio, de onde já teve um dojo chamado Dojo do Inferno, entrava um monte de gente de várias artes marciais e todos eram derrotados, e aí o criador, por um outro motivo, falou que atingiu iluminação, talvez mudou, arredondou, simplificou as técnicas e quis levar o negócio mais harmônico. Porque ele já passou por toda essa etapa filosófica e prática de briga, de guerra e etc. Então, de novo, não envergonhem o esporte, não envergonhem a si mesmo, porque grande porcaria você acontecer igual um menino lá de querer ir para cima do outro, que o cara mais franzino conhece alguém, o cara pega lá uma arma, alguma coisa e te acaba com a tua vida e você nem sabe. Sabe? Tem inúmeras situações que eu pudesse colocar. Então, de novo, eu acho que essa luta levou-se a todos esses pontos que ninguém comentou. Esse lado infeliz do lado psicológico, até dos dois, do um de ficar nessa cena de eu vou lá, uma cabeça quadrada do nada e para nada, e do outro que pegou a pilha e aceitou. Agora, o mais gostoso seria tudo isso, como eu falei. Pô, já pensou, cara? Ó, ajuda aí, pega essa grana aí, transforma em benevolência pra alguém que tiver com uma necessidade aí, né? Como eu já comentei em outro vídeo de outra situação aí, coloca para deficientes, ou sei lá, ou proporcional, ou montatua, não sei se vou botar em a academia dele, e deixa o resto pra lá, cara, sabe? Tirar as pessoas realmente, como todo mundo fala, que o esporte propicia isso, porque sempre vai aparecer uns caras que vão ter essa ideia
desafiadora de jirico aí. Esse é o grande problema. E novamente, se eu conseguir resolver sonhos meus, quem sabe eu, até por isso, se for parar, né, para ele assistir aí, ó, eu faço um convite. Vamos assistir aí, vamos treinar, ó, vem aprender uma outra coisa aqui para ver como é que é aí, sei lá, né? Que eu acho que isso é o mais gostoso de onde a gente pode ir, com o esporte e com a arte marcial. O resto é resto, cara. Sei lá, o resto, se eu for ficar falando só como ser humano em si, sem filosofia, tudo bem, eu fico falando aí, eu falo sobre tete a tete, sobre técnica, sobre porrada, sobre cara ter medo, não ter medo, ter sangue nos olhos, isso aí eu falo, também sei, também tenho formação para isso até em estudo, como eu comentei até na segurança do trabalho, que foi o que eu fiz. Mas de tudo que a gente percebe, tanto quanto foi que o Miyamoto Musashi criou o livro dele dos 5 Anéis, tá? Que é uma visão já espiritualizada acima de todo esse lado aí, que no caso, desculpa, é a tua mente, Bambam. Você tá nesse lado ainda pequeno da história. Tem que ver o que tua espiritualidade tá te chamando, largar essa porcaria de mídia aí e tentar usar o que você fez até hoje, porque você falar que você ficou com o Renato Aragão, de repente você pegou espaço de muito humorista que devia estar no seu lugar, para você fazer o que você tá fazendo hoje, porque tá feio, velho, desculpa aí, mas tá feio. Mas se você chegou lá, então de repente pega então essa grana aí, ou que você vai ganhar aí mesmo perdendo até, que seja. E cara, lembra disso aí então, ó. É o meu conselho, tá? Não é nada contra o seu lado pessoal aí, não te conheço, né? Mas são dicas minhas aqui, tá bom? Que servem pra todos aí. Pega então aí a grana ali e vai lá e faz uma benevolência. Coloca aí uma escolinha chama aí o Aragão e coloca aí, ó, ganhei uma grana aqui nessa luta, vamos transformar em coisa boa, vamos colocá-la aqui para uma escola de humoristas, beleza? Aproveita essa tua deixa aí, acho que isso é a melhor coisa, cara. Ou esse teu conhecimento, esse teu contato aí, porque foi isso que o Anderson Silva também quis dizer, mas ele se limitou àquilo. Eu tenho certeza que ele poderia continuar como eu estou falando agora. Então, de novo, não é desprezar o lado psicológico também, tanto de Popó como pessoal, e assim como de Bambam, mas é uma realidade dos fatos que foi o que vocês geraram até agora, e nós que somos o público, temos as nossas opiniões aqui, como esse vídeo. Então, eu torço que tudo acabe bem aos dois e que todos evoluam aí a mais, tá? E eu falo isso, nesse caso é mais pro Bambam mesmo, que ele tem que aprender mais, que ele tá nesse meio, então nesse meio eu como professor estou dando essas dicas, aí é meu território, de eu falar. Ó, vai por aqui, cara, faz aí, ilumina aqui, ó, ganha aí. Depois que acabar a luta, pô, então entende, veja aí, pensa, vê como é que é aí. Afinal, estão vários lutadores aí muito mais experientes do que eu, comentando que você não entrou numa boa, né? Mas sei lá, tá bom? Espero que o bem aconteça para ambos. E os sonhos, quem sabe um dia aí. Beleza? Vamos pensar nisso aí, de você encontrar um ídolo e reconhecê-lo, não deixá-lo apagado no meio da multidão. Isso é muito mais importante do que então foi o Whindersson Nunes, então agora eu vou também para levantar o cara, mas do meu jeito aqui. Não. Enfim, essa é a nossa tristeza do nosso país. Quantos Popós Freitas aí existem aí que estão apagados? Até mesmo como eu vi, que era com pessoas que eu tive aula, do próprio Aikido, que são feras, e não tiveram essa chance de tá aí e tudo mais. Ou quantos que gostariam, e aí repito de mim, quando eu fiz até a tese, se lesionaram e não podem. Minha mãe comenta que uma filha de uma amiga dela se machucou no joelho e era ótima bailarina, não pôde mais. Deu para entender? É um esporte, cara, é uma dança, é algo que tá movendo o seu corpo e etc. Era um sonho. Entende? Então é muito triste, cara. Porque para você chegar, às vezes, num pedaço de meio de vida, como eu falei, o meu lado pessoal aqui no momento, e você não conseguir, pô, cara, essa é a verdadeira luta, não o desafio para qualquer um aí. Desafiar qualquer um é como eu falei, você faz uma besteira no celular aí e manda para alguém, cara. Isso aí é bobagem. Tanto quanto que depois, para um aluno meu, eu falava, fala pro fulano aí que isso aí já foi, deixa pra lá, uma bobagem. Toma uma aí, dá uma risada.
Esquece, não quero ser inimigo de ninguém. Esse é o verdadeiro caminho que ninguém comentou por aí, então eu tô deixando a minha versão. É isso, falou, valeu, seja o que Deus quiser, vamos torcer aí para que todos fiquem bem no final.